Glória a Deus. Amém. Amém. Abre a sua Bíblia lá em... Vou dar uma palavra aqui. Vou ser rápido. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. Evangelho de Lucas. Amém. Lucas 24. Glória a Deus. Versículo 13. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Não deixem de vir à igreja. Amém? Tem que ter, as brasas tem que estar juntas, senão vai se apagar. Daqui a pouco está fora, bebe com um copinho de cerveja na mão. Ou em outros caminhos. Eu sei como é que funciona. Vem para a igreja, vem buscar. Vem dia de semana, vai no GC, vem domingo. Amém? Glória a Deus. Verso 13. Está ali, olha. Que coisa linda. Amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Só até aí por enquanto. Só até aí. Você vê que está dizendo naquele mesmo dia. Que dia é esse, pastor? Foi a morte. Jesus morre na sexta. Aí vem o sábado, no domingo. Aí no domingo Jesus ressuscita. Aí aquelas mulheres vão até lá e acabam descobrindo que Jesus tinha ressuscitado e já não estava mais no sepulcro. Mas naquele mesmo dia estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Então, eram 2 discípulos de Jesus que estavam caminho de Emaús. Era uma cidade a 11 quilômetros longe de Jerusalém. Na verdade, eles estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para longe, né? É isso que acontece às vezes com muitas pessoas. Ela não entende o processo de Deus. Quem me entende aí, diga amém. Estão me ouvindo bem aí? Amém? Os vivos digam amém. Aí ela... Obrigado, gente, que legal. Então, a pessoa não entende os processos de Deus, né? As travessias que Ele faz a gente passar, né? As travessias, os ciclos de Deus. Não entende as transições que Deus faz a gente passar por essas transições, né? E junto com isso, as provações, as situações difíceis. Aí, ao invés dessa pessoa se aproximar de Deus, ela acaba se afastando. Então, esses eram discípulos, eram 2, e eles estavam saindo de Jerusalém, desobedecendo o Senhor, porque Jesus falou: olha, eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e depois vou ficar alguns dias com vocês, vou ao Pai, vou ficar à direita do Pai. Mas fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos.
Então você vê que esses 2 discípulos não eram os apóstolos, ok? Não fazia parte dos 12 não, mas era discípulo. Então esses 2 discípulos aqui, da leitura que eu li, eles estavam saindo da onde Jesus havia dito, fica. Amém? Fica aí, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. Eu vou enviar o Consolador. E depois que eu enviar o Consolador, eu vou dar unção a vocês, poder. E Pedro, na primeira mensagem sua, pode ter certeza, muitas pessoas vão se converter. 3.000 almas se converteram. Pedro obedeceu e ficou em Jerusalém, junto com mais alguns, né? 120, cerca de 120 homens. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. Você vê que esses 2 já estavam começando mal, né? Jesus morre no dia que ele ressuscita, naquele mesmo dia, né? Depois da ressurreição dele, aí esses 2 têm a ideia que não veio de Deus, de sair de Jerusalém e ir para longe da onde Deus havia dito, fica. Quem está me entendendo aí? Então fica onde Deus te colocou. Deus tem um propósito na sua vida. Porque às vezes você, movido pela emoção ou pelos problemas, você pode dar uma de Noemi e ir para Moabe. Não sei, você pode estar indo para alguns lugares que não deveria ir. Então eles estavam indo para Emaús, não diz o que eles estavam fazendo nesse lugarejo, ou o que eles iriam fazer. Mas a Bíblia está dizendo que eles estavam indo para longe, estavam saindo de Jerusalém, naquele mesmo dia, diferente dos outros que decidiram esperar e dizer, não, o Senhor Jesus, Ele disse, Ele vai cumprir. E você vai ver no texto que eu vou continuar lendo aqui, você vai ver que realmente eles estavam afastados de Jesus, apesar de, entre aspas, o texto dizer que eles eram discípulos, e realmente, talvez seriam mesmo discípulos, mas não eram tão discípulos como parecia. Então é esse lugar onde eu quero que você entenda, eu quero que você entre. Está filmando e gravando isso aí? Eu quero que você entenda aonde eu quero chegar. Deus tem um propósito na sua vida, e você não pode sair desse propósito, porque você pode atrasar aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vou dar uma volta lá no mundo, depois eu volto. Legal. Pode ser que você não morra lá e volte a tempo para Jesus, mas é como uma viagem, né? Eu gosto muito de viajar para a casa do meu pai, lá em Minas. Eu gosto de pegar a estrada, em um local 500 quilômetros de distância, então dá para a gente dirigir bastante, parar nos lugares e tal. Quando eu estou com um pouquinho mais de pressa, eu não paro em lugar nenhum. Entende? Parece que não, mas quem viaja sabe do que eu estou falando. Eu ultrapasso muitas carretas e ônibus e carros, né? Mas essas carretas e ônibus, quando eu paro para lanchar e tal, depois eu tenho que ultrapassar essas mesmas carretas e ônibus de novo, e eu vou me atrasar de novo, e mais um pouquinho, e são 20 minutos de parada, aí eu ando mais um pouco lá na frente, mais 20 minutos, aí lá na frente mais 20 minutos, quer dizer, uma viagem que eu ia gastar 6 horas, eu posso gastar 12. Por quê? Porque eu saí do propósito. Sair totalmente? Pode ser que sim, mas na verdade eu posso ter me distraído. Então não se distraia com as coisas dessa vida. Não se distraia com as situações que você pode viver aqui dentro da igreja ou fora dela. Cuidado com as distrações, porque essas distrações podem impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Cuidado com as paradas excessivas nessa viagem que Deus está proporcionando para você. Porque toda vez que você se aborrece, para, é mais um pouquinho de demora para você chegar lá onde Deus quer que você chegue. Por isso que a Bíblia diz de uma maneira contínua, que é para a gente viver de uma maneira contínua. Por isso que você vê que na semana passada eu preguei, e eu disse o quê? Que Davi foi se tornando, não se tornou, e nem vai se tornar. O texto diz que ele foi se tornando, quer dizer, é na caminhada, é sem parar, é continuando. Ele foi se tornando cada vez mais poderoso. Então você vai se tornando cada vez mais.
Então, à medida que você vai trabalhando, vai buscando e vem para a igreja, aprende mais um pouco e continua caminhando, não se distrai, não vai tomar uma cervejinha, só umazinha só, depois eu volto, está se distraindo, está abrindo brecha para o diabo entrar. Não, mas só esse domingo eu não vou para a igreja. Aí já se esfria mais um pouquinho, a viagem que era para durar 6 horas, vai durar 12, 13, talvez, quem sabe 24 horas, quem sabe até um mês, depende das suas paradas e das suas distrações. Alguém está me entendendo? Diga amém. Então você vê que eles estavam numa viagem aí, saindo da onde Deus queria que eles estavam e indo numa direção oposta. Quantas pessoas estão assim agora? Talvez eu estou falando com alguém que está assim, apesar de estar sentado aqui, mas a cabeça está longe, né? Apesar de estar aqui me ouvindo, mas não está vivendo isso. Ela está distraída com as coisas do mundo, é o trabalho, é o meu filho. Ai, mas eu estou chateado porque o pastor falou isso, o irmão falou aquilo, meu parente, e não sei o que, estou com falta de dinheiro. Ih, quer saber? Né? Aquelas coisas assim. E aí as pessoas vão o quê? Elas vão se afastando, vão saindo de Jerusalém em direção a Emaús. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você permaneça em Jerusalém até que do alto seja o quê? Revestido. Quer dizer, essa Jerusalém é o quê? Permanecer aonde? No propósito, na presença de Deus, de maneira contínua. Amém? Ah, pastor, mas eu tenho um amigo, uma amiga, não serve a Deus. Você continua servindo. Dá um bom testemunho para essa pessoa se converter. Vem para a igreja, pega firme, se envolve com alguma coisa. Pede a Deus para Deus te dar uma direção. A gente precisa de tia para cuidar das crianças. A gente precisa de gente para cuidar da mídia. A gente precisa de gente para cuidar do som. A gente precisa de gente para trabalhar na igreja. Se envolve com alguma coisa, não sei. Ou então vem para a igreja e participa. Pega o que eu estou falando, põe em prática, para você ter uma vida abençoada. Amém, gente? Vocês estão me entendendo aí? Deu para entender o início? Amém, glória a Deus. Eu acho que eu já podia parar a mensagem aqui, né? Acabou, dizer amém. Glória a Deus, já falei, já. Amém? Mas eu tenho mais para falar. Vamos falar mais um pouquinho, tá? Eu estou em qual versículo ali? O 15, né? Isso. Onde é que eu li ali? Me ajuda aí. Naquele mesmo dia, isso. Eu vou ler de novo. 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Estavam caminhando, hein? Né? Não sei quantos dias durava uma caminhada de 11 quilômetros. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. O que havia acontecido? O que eles estavam conversando? Sobre a crucificação de Jesus, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou. Poxa vida, viu o que fizeram com o nosso mestre? Era isso que eles estavam conversando, né? O verso 15 agora. Enquanto conversavam e discutiam, olha o que diz, ó. O próprio Jesus, está assim aí? O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O próprio Jesus, olha para mim, ressuscitado, começa a caminhar com os dois. Esse Jesus, ele é muito bacana, não é? Fala a verdade. Fala a verdade se não é, gente. Ele é lindo, maravilhoso, não é? Ele é muito legal. Olha o que ele faz. Os dois estão falando acerca do que havia acontecido com ele. Ele começa a andar junto com os dois. E aí, tudo bem? Tudo. Opa, o que vocês estão conversando? Não, a gente está conversando aí assim, mas eles não conheceram. Mas a gente vai ver que o que eles eram discípulos, mas não conheceram o mestre. Agora está assim de gente assim nas igrejas. E pode ser que aqui também, né? Então dizem que andam com Jesus, fala até como Jesus. Tem até o evangeliquez, varão, varoa, aquelas coisas todas, mas não está andando, não conhece. Porque quando você anda, você conhece. Quando você anda com o mestre, vai conhecer. Alguém pode dizer assim, pastor, mas ele estava com um semblante desfigurado. Não, mas era um corpo glorificado. Aí cada um vai discutir uma coisa. Mas ainda que tivesse com um semblante desfigurado, você conhece. Nem que for a voz, o jeito, a mão, conhece.
Infelizmente, um amigo meu que morreu há muitos anos atrás, de acidente de moto, eu andava de moto com ele, né? E quando eu cheguei ele já estava morto e já tinham coberto ele com aquele plástico preto. Eu não vi o rosto nem o corpo, mas as mãos e os pés estavam para fora. Eu conhecia as mãos dele, os pés dele. Eu falei, caramba, é ele mesmo. E comecei a chorar. Então não é possível que eles não conheceram o jeito de andar. As mãos, ainda que, sei lá, alguma parte estivesse desfigurada, ainda que o corpo não, né, tivesse não se recuperado totalmente, que eu imagino que estava num corpo diferente, né? Diferente que eu digo, não aquele desfigurado, né? Mas eles não conheceram, né? Não conheceram o jeito de Jesus. Aí você vai dizer, pastor, isso que o senhor está falando não tem lógica. Tem sim, porque numa outra atitude que eles vão ter lá na frente, que Jesus vai ter, eles vão conhecer. Então você vê que eles andavam, mas não conheciam. Então, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Você precisa entender, presta bem atenção, olha bem, que você precisa ser mais íntimo. Você precisa ser mais amigo de Deus, andar com Deus realmente. Precisa conhecer quando Ele fala, entende? É como alguém me perguntar, pastor, quando é a voz do diabo e quando é a voz de Deus? A voz do diabo na tua mente sempre te põe para baixo, sempre diz para onde você vai descer. E a voz de Deus sempre diz para onde você vai subir, para onde Ele vai te colocar, para cima. Quem está me entendendo aí? É fácil de identificar. A voz do diabo diz, ó, não vai dar certo, você não vai ser feliz, a coisa não vai andar, eu acho que essa doença é para a morte, deve ser um tumor, deve ser um câncer, você vai ser mandado embora, você vai cair de dinheiro, você não vai bem, quer dizer, ele te bota para baixo. A voz de Deus é para cima, ó, eu sou contigo, por onde você andar, eu estarei contigo, eu vou te fazer pai de multidões, eu vou enriquecer, teu nome vai ser grande entre as nações. Quer dizer, Deus te coloca para cima, eu te tiro do pó e te coloca sentado no meio dos príncipes. Pode cair 11 mil ao teu redor, mas você não vai ser atingido. A água não vai te queimar, aliás, o fogo não vai te queimar, nem a água vai te sufocar, você não vai morrer afogado. É isso que Deus vai falar para você. Quem está me entendendo aí? Então, o que eu estou ensinando aqui é para você guardar. Eles andavam, eram discípulos, mas na verdade não eram. Agora uma reflexão para a gente aqui. Será que a gente está sendo o discípulo que a gente pensa que é? Ou a gente está frequentando a igreja? Será que o ambiente está ficando gostosinho e tal? Será? Não, legal, é bom um ambiente bacana, é bom as amizades, é bom a comunhão, é bom estar junto, legal. Mas será que é isso que é o principal? Ou realmente eu tenho me relacionado com o Senhor Jesus? É só ver no teu trabalho, como é que tu é lá longe aqui da igreja? Eita ferro, agora Deus revelou tudo. Como é que tu é lá no teu trabalho longe da igreja? Né? Como é que é lá na tua rua? Como é que você é? Não é ficar falando, não. Eu estou tão acostumado, né? No sábado, ontem eu atendi uma cliente, aí eu fui explicando tudo a ela assim, aí no final virei para ela e falei assim, amém? Sem brincadeira. Eu falei, amém? Aí ela, amém? Aí eu... desculpa, senhora, porque eu falo com muitas pessoas assim. Eu tenho esse costume de falar, e aqui eu falei. Ela, não, tudo bem, só achei diferente, estranho, assim, diferente. Eu falei, não, foi mal, porque eu não quero misturar as coisas. Entende? Mas essa cliente não vai me ver xingando. Não vai me ver dando em cima dela, olhando para uma outra mulher que está na casa dela. Você pode ter certeza. Essa cliente... Entendeu? Ela vai ver a diferença na minha vida, né? E aí no meio ali sai um amém, que eu não gosto, porque não tem nada a ver. Ali é lugar de ganhar dinheiro. Eu não preciso usar o meu evangeliquez, apesar que amém é meio universal, né? Assim, uma questão universal. É assim seja, né? Mas está dentro de mim, né? Está dentro. Estou falando. Amém? Glória a Deus. A gente está ali, ó, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Na verdade, eles já não viam Jesus desde antes.
Por isso que não conheceu. Amém? Qual é esse versículo aí? 15 e 16. Vamos lá para os dois próximos agora. Hoje eu vou fazer o texto todo. Todo não, uma boa parte. Amém. Ele lhes perguntou, Jesus, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Olha que interessante. Jesus faz assim mesmo com a gente. Como diz por aí, ele dá uma de João sem braço. Foi isso que Jesus fez. Jesus queria o quê? Ensinar para a gente, inclusive hoje, que a boca fala o que o coração está cheio. Você quer conhecer uma pessoa? Deixa ela falar. Deixa ela falar. Você vai saber se ela está amargurada, se ela está com raiva. Entende? Deixa ela falar, deixa ela falar. E era isso que Jesus queria com eles. Eu quero ver o que está dentro desses caras. Jesus já sabia, mas ele queria ouvir. Ele sonda a mente e coração, mas ele perguntou ao cego, o que queres que eu te faça? Porque tem cego que não quer voltar a enxergar. Tem cego que quer uma bengala eletrônica, sei lá, um cão-guia. Ele quer o INSS, ele não quer voltar a enxergar, senão ele vai ter que trabalhar. Deu para entender? Tem gente que não quer. Então Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? É isso mesmo que você quer? Eu quero ver, então veja. E na mesma hora ele viu. Então é assim que Jesus trabalha. Então Jesus pergunta querendo saber. Por isso que às vezes quando a gente está orando eu falo, ora, pede a Deus, fala com Deus. Amém? Glória a Deus. Quando eu conversei acerca desse local aqui, com essa pessoa falou para mim, pastor, ora a Deus. Fala para a igreja orar. Vocês vão orar? Amém? Ele ora a Deus e fala com a igreja para a igreja orar. Deus é poderoso para te dar o local, para criar uma situação. Pede à igreja, se une com a igreja, o Senhor é a tua esposa, vai dar certo. Deus vai abrir essa porta, Deus é Deus. Eu falei, glória a Deus então. Entende? Então, por mais que eu precise, aquilo que a pessoa diz, eu não vou na igreja, eu não faço na oração, Deus já sabe o que eu preciso, então Ele vai me dar. Não é assim que Deus trabalha. Deus quer saber o que está dentro aí, fala para Ele, Ele quer ouvir. Então fale para o Senhor, né? Agora você vê, eu fico imaginando, vocês imaginam comigo? O Jesus junto com os dois, caminhando assim. Vocês têm noção que esses dois foram um dos caras mais privilegiados da Bíblia? E eles nem se deram conta. Você sabe o que é isso? Jesus ressuscitado, meu irmão. Já tinha ressuscitado, já tinha acontecido o que ele havia anunciado, o que os profetas haviam anunciado. O Jesus, o Cristo, ali era o Cristo, era o ressuscitado, andando, caminhando, e aí? Vocês estão conversando sobre o quê? A gente está falando, é o único que não sabe em Jerusalém o que aconteceu nesses últimos dias? Me conta aí, o que é que aconteceu? Eu quero ouvir de vocês aí. Aí você vai entender aí o que eles vão falar. Olha bem. Glória a Deus. Onde é que eu estou? Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí o 19, que coisa? Jesus pergunta. E aconteceu, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Aqui, olha que legal. Olha que legal aqui. Olha que coisa bacana, ó. Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta. Alguém pegou aí? Quem pegou aí? Vocês estão entendendo porque eles não conseguiram enxergar
Eu vou traduzir para quem não pegou. Porque eles não conseguiram enxergar que Jesus estava caminhando. Porque, na verdade, eles não haviam tido uma experiência, não haviam entregado a vida para Jesus durante 3 anos. Apesar de serem discípulos, andarem, verem, você vê que fala, olha lá o que eles falam, olha, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Encheu a bola de Jesus, mas encheu errado. Qual era a resposta que eles deveriam dizer para Jesus ali, sem saber que era Jesus? Você não sabia não? O Messias, o enviado, o Cristo, o que o Pai me enviou pela humanidade, para morrer pelos nossos pecados. Ele havia falado com a gente que ia acontecer isso. E aconteceu, a gente está um pouco triste. Mas fazer o quê? Não foi isso que eles responderam. Eles trataram Jesus como um homem. Um profeta, mas um homem normal, né? Bom nas palavras. Olha lá, fazia sinais, poderoso em palavras e em obras diante de Deus. Olha, de Deus e de todo o povo. Era para ele falar, se ele falasse aquilo era para falar diante do Pai, porque o Pai que enviou ele. Você não está sabendo não? Não. E como eles não conheciam a Jesus, eles estavam perdidos. Vocês estão entendendo? Eles estavam tratando Jesus como mais um profeta. Eles não tiveram aquele encontro. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Você precisa ter esse encontro com Deus. Você precisa ter um encontro. Senão, a caminho para Madureira, Jesus vai caminhar junto contigo. A caminho para o centro da cidade, a caminho para Jacarepaguá, a caminho do teu trabalho, ele vai caminhar do teu lado, vai falar contigo e você não vai conhecer a voz dele. Quem está entendendo aí? No caminho dessa vida ele vai dizer para você algumas coisas, mas você não vai compreender. Ainda vai dizer, eu acho até que é um fantasma. Igual naquele outro texto lá do mar, da tempestade lá no mar. Então o que Deus está te chamando aqui? Para te abençoar, você precisa o quê? Ter um relacionamento. Então, era isso que Jesus aqui, Jesus é demais, né? E você vê também que eles falam como se Jesus já tivesse morto. Vocês estão vendo que eles não eram discípulos, apesar de ser discípulos? Quem está entendendo aí? Eles estão dizendo ali, ele morreu. Então ele não acreditou que Jesus disse, olha, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar, tá? Eu já tinha dado o 3º dia, e eles tinham uma crença lá em Israel, que o espírito ficava perto do corpo durante 3 dias. Por isso que Jesus ressuscita Lázaro com 4. Para quebrar aquela coisa, aquela crendice maluca, errada. Tá me entendendo? Tipo manga com leite mata. Você já foi em algum enterro desse? Morreu de quê? Não soube não? Leite com manga. Morreu. Isso é mentira, cara. É umas crenças mentirosas que a gente acreditou. Entendeu? Né? Você já foi no enterro? Me conta aí. Leite com manga? Duvido. Não existe. Tá mais fácil a água da fornecedora de água aí, dá problema. Amém. Olha lá, ele era um profeta, ele estava dizendo assim, morreu, acabou. E por isso que a gente está triste aqui. Ele não acreditou na palavra redentora de Jesus, que ele ia morrer e ressuscitar o 3º dia. Olha que mensagem bacana para você mudar a tua vida. O teu jeito de olhar para Deus. Pastor, como é que eu vejo Jesus? Quando você socorre um aflito, quando você atende alguém aqui, quando você cuida de alguém, quando você é fiel a Ele, quando você sai do pecado. Entende? Quando você começa a ter uma busca em oração, adorar a Deus, as canções e tal, você vai se aproximando, lendo a palavra de Deus, né? De alguma maneira, ouvindo aqui as mensagens e tal. É assim que funciona. Amém? Vamos pular para o outro lá? Pula lá. Aí o que eles dizem, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Você está entendendo como eles não eram discípulos nada? Era para eles dizer o que para Jesus ali, sem saber que era Jesus? Olha, a gente vai te contar uma coisa. É o seguinte, olha bem,
Os chefes de sacerdotes e as nossas autoridades obedeceram uma ordem aí, tiveram que colocar, eu imaginando, ele lá naquela cruz e tal, e morrer. Mas deixa eu te falar uma coisa, mas ele que se entregou, tá? Se entregou, inclusive por você que está conversando com nós dois aqui. Entendeu? Quem está entendendo aí? Estão pegando aí? Isso aí é alimento forte aí para você. Então cuidado para você não tá andando, cantando aqui no altar, de obreiro, de aspirante, líder, cuidando do som, cuidando da câmera, né? Cuidando das coisas, mas na verdade você ainda não encontrou o mestre. Quando eu estava vendo isso para ministrar para vocês hoje, escuta bem, eu falei para mim mesmo, meu Senhor, eu estou legal aí? Estou contigo? O Senhor está comigo? Como é que é? Como é que a gente está aí? E aí, pastor, por quê? Isso que eu estou ministrando para vocês hoje é para você, é para despertar dentro de você se realmente você está servindo a Deus ou não. Se realmente você é discípulo de Jesus ou não. Será que você, no lugar desses dois aqui, será que você falaria isso? Será que você falaria da maneira que eu estou te orientando aqui ou falaria da maneira deles? É isso que eu estou tentando te mostrar. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Amém? Vamos lá? Passa aí. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Sabe o que eles estão dizendo ali? Israel, nessa época, quem mandava em Israel era Roma. Quem mandava em Israel não tinha nada a ver com Israel. Você vê que Potifar, Caifás era sacerdote, Potifar governava. Você vê que eles tinham tudo a ver com Roma, não com Israel, não com os hebreus. Então, na verdade, eles trabalhavam para eles. Então, de maneira um pouquinho diferente, mas bem parecida, esses dois estavam dizendo assim: olha, a gente achou que ele ia ser o nosso Moisés, tirar a gente dessa situação aqui de humilhação. Agora, trazendo para os nossos dias, para você entender bem, por que eles não eram discípulos. E Jesus estava lutando aqui para eles se tornarem, tá? Essa conversa de Jesus era para isso. Escuta bem, esses dois estavam trazendo para os dias de hoje, é como aquela pessoa que vem para a igreja e diz assim: pastor falou que eu vou prosperar, e a prosperidade não chega. O pastor falou que eu ia ser curado, e a cura ainda não chegou. O pastor falou que eu ia sair daquele quintal que eu moro lá, eu ainda não consegui sair. O pastor falou que eu ia para um emprego melhor, que eu ia abrir o meu negócio, mas não consegui. Ele falou que o meu casamento ia ser reestruturado, abençoado, não aconteceu. Entende? E aí o que acontece com essas pessoas? Elas se frustram. Aí elas já não querem, aí Jesus já não serve. Você vê que aqui o que eles estavam reclamando não foi da obra redentora para a eternidade, na questão espiritual. O que eles estavam falando aqui era de quê, pastor Rogério? Eles estavam falando exatamente aqui das coisas dessa terra. Ele não libertou a gente dessa escravidão que a gente está vivendo. E aí, pastor, essas pessoas que só estão em busca do pão e do peixe, da cura, dessas coisas, só estão em busca disso, são como esses dois aqui a caminho de Emaús. Agora, quando você pega aquele texto e diz assim, olha, para si mesmo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí, meu irmão, arrebenta. Porque você está colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar. Alguém me entende? Não estou dizendo que é pecado você ser curado, que eu quero orar e você ser curado na hora. Se prosperar, seu casamento ser abençoado. Não. Estou falando no propósito.
Esses dois estavam como essas pessoas de hoje em dia. Eu vou para a igreja que eu vou ficar rico, eu vou para a igreja que meu casamento, eu vou para a igreja. Algumas vêm até nessa situação, não é pecado nisso. Mas depois os olhos dessas pessoas abrem e elas se firmam e se entregam a vida para Jesus. Mas a maioria são como esses dois aqui. Se vem para Deus e não acontece como gostaria, no plano terreno, ela já não está satisfeita e sai fora. Então o que Deus tem para mim e para você? Permanece firme. Porque o teu nome precisa estar escrito e permanecer escrito no livro da vida, como Paulo diz. Amém? Você precisa estar preparado para a eternidade. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Você precisa conhecer Jesus e conhecer através das Escrituras e ter uma intimidade com Ele, não de falar em línguas, também faz parte, mas não nesse sentido. Entende? Mas uma busca mesmo incessante. Eu preciso ser mais cristão, eu preciso ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, eu preciso crescer, eu preciso prosperar, mas antes disso tudo, eu preciso ser um discípulo, né? Para as mulheres e para os homens, né? Que eu estou falando, para todos vocês, eu preciso ter o meu Senhor como o meu discipulador mesmo. Por isso que agora a gente está trabalhando aqui com discipulado. Por isso que agora aos domingos eu quero dar esse discipulado. Eu quero trazer, falei até com o pastor Leandro, só essas coisas de andar com Jesus. Amém? Quem está me entendendo aí? Vamos lá? Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Você nota aqui no texto, pode notar, eles estão dizendo assim, deram um susto. As mulheres, a gente não acredita em nada disso. Ele não ressuscitou não. Pode ver que o tom está desse jeito aí. Elas deram um susto na gente. Um susto, né? Não, ele está vivo, mas na verdade eles estão afirmando, mas ele não está vivo. Falando com ele. Falando com o próprio Cristo. Entende? Eu fico imaginando a cabeça de Jesus ali, doido para falar, sou eu, pô. Tá me vendo aqui não? E aí, pastor, o que isso tem a ver? Ele está aqui entre a gente. Ele está aqui entre nós, amém? Ele está aqui te ouvindo, está me ouvindo, porque ele disse, onde tiver dois ou mais reunidos no meu nome, eu ali estarei. Ele está aqui nessa noite, eu estou arrepiado aqui, e Ele está te ouvindo, e à medida que eu ministro, Ele está colocando dentro do teu coração, da tua mente, e Ele está fazendo de você um discípulo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Vai, eu já vou terminar. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Eles estavam, olha para mim, eles estavam tristes, muito entristecidos. Tem uma versão, nos versículos anteriores, que o próprio Jesus fala para eles assim, não entristeçais, quando eles falam que Jesus morreu. Jesus fala, não entristeçais dessa maneira, não fique triste. Jesus está dizendo assim, outras palavras para eles assim, pode rir, amém? Vou abrir um parênteses aqui, vou entrar nesse assunto aqui. Vocês já viram a risada que eu dou? É o maior risadão, né? Aqui, aí eu descobri uma coisa essa semana, vou compartilhar com vocês aqui, não precisa abrir não, deixa aí onde está no texto aí. Salmo capítulo 2. Precisa abrir não, eu só vou ler. Olha o que eu descobri essa semana. Versículo 4. É 2:4, desculpa. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir.
Amém? O Senhor põe-se a rir. É claro que tem mais coisa. E a caçoar deles. Aí ele está falando dos inimigos, daqueles que tentam se levantar contra ele. Mas eu li isso aqui. O Senhor põe-se a rir. Você sabia que faz bem para a saúde rir? Quem sabia disso? Você mexe a musculatura, né? Olha, às vezes eu atendo uns clientes assim, bem legais. E eu noto assim que às vezes os maridos têm cara de sargento do BOPE, né? Fica sério assim, não fala nada. Eu falo assim, cara, que cara de cara feia. Depois quando eu saio, né? Cara feio, tal, cara feia, né? Eu fico olhando assim. É óbvio que tem hora e tem momento que a gente não tá para riso, né? Mas a gente precisa rir mais, amém? Amém? Por isso que Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso que o Salmo fala muito de se alegrar na presença de Deus. Por isso que os judeus faziam muita festa, muita alegria, muito riso. Por isso que o próprio Deus falou que coloca riso na sua boca, né? O salmista diz que Deus fala isso, que Ele colocará riso na sua boca, ou Ele colocou riso na sua boca. Por isso que Jesus falou para esses dois camaradas, não entristeçar, não fica triste não, fica tranquilo, vocês estão tristes aí. Em outras palavras, Ele está dizendo assim, não, eu estou vivo, eu estou aqui do teu lado. Então hoje, nessa noite, Jesus está dizendo para mim e para você, não fica triste não, pode dar um sorriso aí, porque eu estou do teu lado. Alguém diz assim, eu não tenho motivo para rir. Tem sim. Se você olhar bem, tem algum motivo para rir. Pode rir, pode se alegrar. Amém? E depois que eu descobri que até o Senhor ri, meu irmão, o Senhor no seu trono põe-se a rir. Rir é de Deus. Pronto. Rir é de Deus. Fala, rir é de Deus. Rir é de Deus. Porque Ele no seu trono se põe a rir. Então a gente precisa rir, estar mais feliz, amém? Por isso que eu trouxe alegria para aquelas velhinhas, aquelas senhorinhas. Eu não trouxe alegria? Elas ficaram felizes, elas ganharam o dia. Falei para elas, olha que legal vocês aqui. Vocês moram onde? Conversei, chamei e bati papo e tal. E elas conversaram comigo. Ficaram contentes. Deus me usou para mudar o dia daquelas mulheres, daquelas senhoras, duas senhoras, provavelmente sozinhas. Amém? Vamos voltar aqui. Volta, vai lá. Eles continuam sem acreditar. Eles dizem, como vocês custam a entender, ele, né, Jesus disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Aí Jesus começa a se revelar para eles. Ele é lindo ou não é? Aí ele começa a discipular. Estão me entendendo? Aí ele começa a discipular os dois. Olha lá, olha que legal. E ele lhes disse, Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Porque os profetas falaram, né? Sobre o sacrifício que o Filho de Deus ia sofrer. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus estava discipulando dizendo, ele não falou eu, né? Ele falou, o Cristo não deveria, mas era ele mesmo, sofrer essas coisas. Ele estava dizendo, vocês estão dizendo que ele era, que ele morreu e tal. E ele começa a discipular ali, vamos lá, continua aí, estou chegando no final. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Um dia eu vou trazer para vocês aqui. Tá, eu ia trazer hoje, mas não, outro dia eu leio. Todo o livro, desde o Antigo Testamento, vai falando de alguma maneira, vai falando de Jesus, tá? Desde Gênesis. Amém? E Jesus fala isso aqui. Pula aí, vamos embora. Acabou? Tem mais? Amém. Tem problema não. Está se adaptando aí. Glória a Deus. Qual é o último versículo aí?
28. E ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito. Pô, isso aqui é demais, gente. Isso aqui é demais. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco. Olha o que Jesus fez. Olha, ele fez com que ia passar direto, não ia entrar em Emaús. Às vezes ele faz assim com a gente. Ele faz a gente passar por algumas situações. Para quê? Para ver se a gente vai insistir para ele permanecer com a gente. Quem está pegando aí? Ele fez com que estava passando direto. Deixa eu ver se esses caras estão gostando do que eu estou ensinando eles aqui. Aí você pode dizer, pastor, mas ele ainda não tinha se revelado. Mas já estava começando, já tinha falado do Cristo que Deus ia enviar para morrer na cruz. Então Jesus fez, né? Foi passando assim, fazendo com que tivesse passando direto. Aí eles vão, olha lá, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então, olha como é que Jesus faz questão de estar com a gente, ó. Então ele entrou para ficar com eles. Estou arrepiado aqui. Amém? Então ele entrou para ficar com você. Entrou na tua vida para ficar com você. Amém? Olha, eu vou ler de novo, ó. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele, Jesus, entrou para ficar com eles. Jesus entrou na sua vida. Não foi para ser de passagem, foi para ficar com você, para ficar com você, para ficar com você. Dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua história. Mas você vê que ele quer, não, vem comigo. Tá me entendendo? Não, deixa eu ver se eles querem. É isso que Jesus quer essa noite. Eu quero ver se eles me querem. Jesus está meio que passando direto aqui e está esperando você dizer, não, mestre, não, fica aqui com a gente aqui. A noite já está aí e tal. Ele quer ouvir de você. Amém? Tem mais? Me ajuda. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu. Volta lá. E o deu a eles. Fui ler aqui, eu quase chorei aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu não sei o que aconteceu nessa casa, mas quando Jesus chegou lá, os donos, esses dois, fizeram com que Jesus fosse o anfitrião, né? Porque, na verdade, quem tinha que partir o pão e tal, servir ali, partir, seria o dono da casa. Mas quando Deus tem um plano, Ele faz essas coisas. Eu não sei o que aconteceu ali, deram a honra para Jesus, né? Sem saber ainda que era Jesus. Volta lá. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Continua. Então os olhos deles foram abertos. Aleluia. Deus está abrindo olhos aqui essa noite. Amém? Tem olhos sendo abertos aqui essa noite. Olhos espirituais sendo abertos. Alguém que não enxergava Jesus vai começar a enxergar nessa noite. Alguém que não conhecia vai começar a conhecer. Olha lá, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Amém? Por que os olhos deles se abriram? Eles reconheceram o jeito dele partir o pão. Quem está me entendendo aí? Amém? Qual é esse versículo aí? 31? A gente está no 24? Legal. 24, né? 31. Essa versão é a mesma minha aqui, né?
Tá bom, tem problema não. Vamos lá. Estou tentando acabar, gente, mas... Oh, meu Deus. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças. Verso 30. Partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém? Quando Jesus desaparece, olha o que eles conversam com o outro. Amém? Olha o que eles conversam, olha lá. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando os nossos, na minha tradução está queimando, os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava do caminho, no caminho, e nos expunha as Escrituras? Sabe o que eles estavam dizendo um para o outro? É o Cristo. Eles estavam dizendo assim: olha, quando ele estava falando com a gente no meio do caminho, sobre as Escrituras, o nosso coração não estava queimando? Enquanto eu falo aqui, coração de alguns aqui não está queimando assim? Aquele gozo, aquela alegria, às vezes uma vontade de chorar, de rir, fala contigo, entendeu? Quem está me entendendo aí? Queima, quando ele fala queima, entendeu? Arde o coração, ele está falando com a gente. Parece que ele está aqui, não, parece não, ele está. Ele entrou na tua casa, ele entrou na tua vida, ele está aqui essa noite, ele está do teu lado, e ele te trouxe aqui para queimar o teu coração. Aleluia. Termino agora? Glória a Deus. Fica de pé.